Hora da Segurança. Hoje, sem o Luiz Terrarrata, que está em um compromisso, ele está de folga hoje. Ele tirou um dia para dar a sua viajada, o seu descanso merecido. A partir de agora, você pode participar junto conosco através do telefone 3413-3206, 3413-3206 ou pelo WhatsApp 99409-7018. 99409-7018. Hoje nós vamos falar de um assunto que, vamos dizer assim, é primordial para o nosso dia a dia. Principalmente para você que tem carro, você que dirige, nós vamos falar sobre direção defensiva. Principalmente aqui na nossa cidade, a cidade de São Carlos, parece que o trânsito aqui está meio complicado. Está meio complicado de se andar na cidade de São Carlos. E nós trouxemos um especialista hoje, proprietário da Autoescola Gaivota, o nosso querido Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o trânsito de São Carlos. Tá meio complicado, não tá, Bruno, o trânsito de São Carlos? Tá complicado, vários acidentes, vários ocasionamentos tristes essa semana tivemos. E é bem complicadinho mesmo os números aqui de São Carlos. Ô Bruno, eu vejo assim, ó, você que trabalha no dia a dia, né? Eu te vejo pela rua aí o dia inteiro. Você deve ver muita barbaridade no trânsito de São Carlos, né, Bruno? A barbaridade, a gente vê bastante erros. Mas apesar de a gente ver vários acidentes ou notícias tristes aqui em São Carlos é a cidade que tem o menor índice de morte no trânsito do estado de São Paulo, é São Carlos. De 2018, 2019 ainda não foi fechado. Ô Bruno, o que eu vejo é o seguinte, né? Vamos falar aqui, começar o programa falando de duas notícias aí que comoveram a cidade de São Carlos. Em apenas uma semana, 2 mortes no trânsito. Primeiro foi as duas com moto. Primeiro foi um menino lá de 20 anos. E aí, agora essa semana, infelizmente, mais uma moça aí de 20 anos, ela teve a sua vida ceifada através de um acidente de motocicleta. O primeiro caso, nós trouxemos um especialista semana passada, que trabalha com motocicletas, né? Já faz mais de 30 anos que ele trabalha com esse veículo, e muito provavelmente a pessoa ali talvez não tinha o hábito de manusear a motocicleta, comprou ela num motor talvez um pouco mais potente e talvez se perdeu. Perícia, né? E esse caso agora dessa semana, pelo que eu li na reportagem, né, não sei se depois muito pouco se falou, infelizmente, quando acontece um acidente muito se fala, mas passou 2, 3 dias ninguém lembra mais no assunto. Mas pelo que eu li na reportagem, o motorista tentou ultrapassar, bateu na motocicleta, vinha vindo um ônibus atrás, passou em cima da moça. Eu não sei se foi exatamente assim, mas foi essa a informação que foi passada. Você tem conhecimento desse caso ou não, Bruno? Tenho conhecimento. Foi estranho porque na notícia não deu notícia sobre o carro, só passou falou do carro, mas não falou se o carro parou, se deu uma atenção, se parou para socorro. Teve testemunha falando que tinha carro, outras falando que não. Foi bem estranha a notícia, né? Faltou um pouco de informação, né? Se bem que eu só peguei ela pela internet. Eu não acompanhei por TV ou rádio para ver se tinha alguma informação melhor. As informações que eu obtive foi exatamente a mesma sua. Então, assim, o caso foi muito pouco divulgado. Eu não sei se foi por questão da família, né, da pessoa ou não. É sempre trágico quando vem essas notícias de morte de gente jovem no trânsito, né? Então as pessoas acabam maneirando um pouco na notícia para não ser muito... principalmente num caso desse, né? A moça saiu de casa para ir para a faculdade e não voltou. Imagina o trauma para a família, para os pais, namorado. Quando você comentou que a gente acaba esquece, mas o trauma da família fica sempre, né? Não esquece mais. Com certeza. E precisa se ter, na minha opinião, mais leis com mais vigor, né? Porque tudo fica impune, né? Tudo fica impune. A lei é uma das mudanças necessárias. Hoje a gente vê a lei de álcool. Na hora que começou, todo mundo falando que era muito firme. Hoje você vê que não é tão firme e mesmo assim já mudou muito a cabeça do pessoal. Você vê que de noite você vê várias pessoas utilizando o transporte de aplicativo, utilizando táxi, caronas para não dirigir de álcool. Então a lei muda bastante a atitude das pessoas. Diz que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né?
Se você quiser participar junto conosco, 3413-3206, 3413-3206 ou WhatsApp 99409-7018. Ou pode mandar também no meu particular, que é o 99314-6716. Eu vou repetir, 3413-3206, 3413-3206 ou pelo WhatsApp 99314-6716. Já começaram a chegar algumas perguntas aqui pelo celular. Muito obrigado pela sua audiência. E eu gostaria de falar também que o programa Hora da Segurança ele tem o apoio cultural da Log Soldas. A Log Soldas trabalha com EPIs, soldas e abrasivos. Fica na rua Santa Gertrudes, número 600, na Vila Isabel. Se você quiser mais e maiores informações, o nosso Facebook, a fanpage, é Log Soldas EPI. Lembrando que nessa época de final de ano, tem duas coisas que talvez interessem a você, ouvinte aqui da RCA, e você que está nos assistindo pelos Facebook, tanto da Log Soldas como o meu particular. Capa de chuva e protetor solar. Agora tem um detalhe, o protetor solar da Log Soldas, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Ele é barato, é 1/3 do preço da farmácia e com uma qualidade excepcional. Lembrando também que tem óculos lá de sol, né? Os óculos que a Log Soldas revende são óculos feitos para a indústria, como o protetor solar, a capa de chuva, por isso que o preço é muito acessível. Ele não tem vários impostos que uma farmácia ou uma loja convencional tem. Por isso que nós vendemos produtos de excelente qualidade com um preço muito baixo. Ô Bruno, chegou uma pergunta aqui pelo nosso querido WhatsApp. A pessoa aqui, Maria dos Santos, ela pergunta o seguinte, aqui da cidade de Araci. Qual é a importância que você vê sobre se trocar paletas do carro nessa época do final do ano? Ótima pergunta. Ela deve passou com algum probleminha com paletas, que é uma coisa que a gente esquece. Muitas vezes você troca a paleta, ela está nova, mas resseca, porque passou um tempo sem chuva e coisa de 2, 3 meses, uma paleta que era para demorar 6 meses, 8 meses, acaba ficando ruim. E quando você vai utilizar no dia de chuva, não adianta de nada. A visibilidade, precisamos informar como a visibilidade é importante, se você não estiver vendo direitinho, não consegue dirigir, a visibilidade fica prejudicada. É importantíssimo a troca, é um equipamento de segurança que as pessoas acabam esquecendo um pouco de verificar a qualidade, se ainda está sendo usável ela. Só vê na chuva, né? E nós estamos numa época do ano que a chuva vai vir. E essas chuvas de verão, que de repente dá aquela pancadona, depois para. E a hora que vem aquela pancadona, se a paleta não estiver legal, o risco de acidente é grande, né? Do ano que você tem que pensar, porque se passou numa época de seca, que você não utilizou muito, vai pegar a rodovia nas férias, e todos os equipamentos de segurança têm que ser revistos antes de uma viagem. E um deles é a paleta de para-brisa. Muito bem, se você quiser participar junto conosco, o telefone é o 3413-3206, 3413-3206 ou pelo WhatsApp 99314-6716. Ô Bruno, chegou uma outra pergunta aqui, através da nossa querida internet. O José Carlos dos Santos, do Cruzeiro do Sul, ele pergunta o seguinte, na questão de direção defensiva, quais são as dicas que você poderia nos dar? Bom, quando você vai passar tem várias dicas de direção defensivas que a gente passa durante as aulas, mas a principal é, na direção defensiva, você conseguir visualizar o que as pessoas vão estarem fazendo na frente, mas não ser vidente. Visualizar o posicionamento do carro, velocidade, tudo que o outro motorista pode fazer, aquele velho ditado que a pessoa fala que você dirige para você e para os outros. Então, muito cuidado quando você estiver dirigindo, não achando que aqui a preferência minha, vou descer o pé no acelerador. Vai devagarzinho, com bastante atenção, que o trânsito está perigoso. Essas 2 mortes que a gente viu, que a gente comentou no começo do programa, é reflexo dessa falta de direção defensiva, de ser muito ofensivo. As pessoas acabam saindo para ultrapassar, sem seta, sem olhar no retrovisor, acaba sendo muito, muito perigoso para se dirigir dessa maneira. As dicas que a gente dá é sempre essa atenção, dirigir devagarzinho, bastante calma, e não ligar para o que os outros estão fazendo. Se tiver alguém fazendo errado,
é só você se afastar e fazer o certo. Muito bem. Ô Bruno, eu percebo assim, né? Eu tô também muito, durante a parte do meu dia, eu estou sempre na rua, dirijo muito e eu percebo que as pessoas hoje parece que elas estão sem paciência. Não sei se você relembra do caso aí, aquele famoso tatuador da cidade de São Carlos, o Tsunami, fez 1 ano da morte dele agora. E pouco se falou também. Na época fez aquele tumulto, tal, fizeram várias ações para a família, mas hoje pouco se fala sobre isso. E completou 1 ano. Simplesmente ele morreu por uma discussão de trânsito. Que tipo de dica você daria para aquelas pessoas que estão estressadas no trânsito, né? Bom, o único culpado que tem nessa briga de trânsito é o homicida, o assassino, não tem outro culpado. Mas é um belo exemplo de um acidente que as pessoas pararam de falar, mas tem uma família sem pai, uma família sem filho, e isso é grave no Brasil. Quantas famílias não tem por causa de besteiras de trânsito? Mas é bem do exemplo da direção defensiva, não ligar para o que as pessoas estão fazendo. Se alguém está fazendo alguma coisa de errado, se está estacionando sem seta, se está ultrapassando pela direita, essa pessoa já não está respeitando a lei. Não precisa ir lá dar bronca nela e tudo mais, porque você não está respeitando a lei, não vai respeitar você, não vai respeitar outras pessoas, e não vai, essa pessoa certamente já está sem paciência mesmo, tanta sem paciência que nem a lei está ligando, ela está passando por cima. Então quando você vê algo assim, já sabe que o trânsito está perigoso, se afasta e faça o certo você mesmo. Essa aí do tsunami também marcou muito de todo mundo, porque essa discussãozinha de trânsito, toda hora você vê. Toda hora você vê alguém buzinando para outra pessoa que está fazendo errado. Quem estava buzinando não estava fazendo errado. Mas na briga, o lado mais fraco vai arrebentar. Ô Bruno, chegou uma pergunta aqui da Maria José, do Jardim Zavaglia. Ela pergunta o seguinte: por que que as pessoas elas têm tanta dificuldade em dar seta? Em dar seta. Dar seta. Até ela escreveu um ditado aqui que eu não posso ler, né? Que seta não é tal coisa, né? Então, é aquele ditado seta não famoso. Paga imposto, vai. É mais fácil. Mais fácil. Não paga imposto, pode dar à vontade que você não vai pagar imposto. Bom, a seta é difícil, é uma questão de educação. No cruzamento em São Paulo, da CET, verificaram que quase 50% das pessoas em determinados dias, não davam seta. É a maior infração de trânsito que acontecia naquele cruzamento, mas também foi visto que nenhuma multa é dada nesse tipo de infração. Paraná, que era uma cidade em Curitiba, que fiscalizava isso, em 1 ano teve 1.000 e poucas infrações de seta. 1.000 e poucas você vê no trânsito de São Carlos, não dá certo. Só multa não resolve. É a questão de educação. Se você sabe que vai virar, pode dar seta. Avisa pessoas de trás, da frente, pedestre, que você vai estar fazendo essa conversão, e evitaria muitos acidentes a pessoa. Mas é pura questão de educação. Porque até mesmo pessoas que não têm carta ou que não têm 18 anos, que está vendo o trânsito, sabe que para fazer uma curva você precisa dar seta. Os pedestres na rua reclamam disso, então eles não têm a noção de trânsito e sabem que precisa dar seta. Quando vira motorista, não esquece. Saber, eles sabem, é por questão de não querer, aqui não está vindo ninguém, mas não é importante estar vindo ninguém ou não, é importante você estar fazendo a curva, então teria de dar seta. Questão de educação. Muito bem, se você quiser participar junto conosco, eu reforço o convite, o nosso WhatsApp, a nossa internet aqui já está bombando, graças a Deus. Se você quiser ligar aqui na rádio, será um prazer responder as suas perguntas, 3413-3206, 3413-3206 ou 99314-6716. O Luiz Terrarrata não veio hoje, mas ele mandou uma pergunta aqui para você, Bruno. Depois pergunta sobre o uso de faróis acesos na cidade à noite, pois muitas pessoas usam somente a luz em estacionamento, e isso é errado. Tem que usar farol baixo. Seja visto, isso é direção defensiva. Correto. A luz de posição, que é chamado farol de estacionamento, é luz de posição. O nome dela já diz, é para mostrar a sua posição, não para você iluminar o seu caminho. O farol baixo, que é o correto de se utilizar na cidade, não o farol alto, que ofusca as pessoas que vêm de frente. E o farol baixo você utiliza na rodovia de dia também. Em vários países que utilizam farol baixo na cidade, diminui o número de acidentes com moto. A moto acaba enxergando melhor o carro. Então, se você quiser utilizar durante o dia na cidade, que não tem lei contra, também é interessante.
Ô Bruno, quantos anos você tem? 33. 33. Eu conheço você já faz um bom tempo e você sempre trabalhou lá com seus pais, né? A autoescola Gaivota dos seus pais. A autoescola já tem há quantos anos já? 36 anos naquele prédio, mas a gente está na cidade há 39. Há 39 anos, ou seja, 39 anos ensinando as pessoas a dirigir. E eu tirei minha carta lá com vocês, eu sei que vocês são sérios. Vocês ensinam certo. Por que será que as pessoas têm dificuldade em, depois que pega a carta na mão, tem dificuldade em aplicar tudo aquilo que vocês ensinaram, Bruno? Olha, é difícil, porque não é da gente, é de qualquer pessoa que passa pelo processo de habilitação, sai dando seta. E logo na primeira semana você cruza com a pessoa, não está dando seta. É questão, muita gente, desse exemplo, ela chega lá e fala, mas eu só vou fazer isso no exame de carta. Aí a gente tenta com carinho e fala, não, pelo contrário, faz isso durante o seu trânsito mesmo, não só no exame, não é só com o perito. Isso deve se fazer sempre. A principal não é nem a seta, é a parada nos pares. Você vai chegar no pare, dá aquela reduzidinha para a segunda e já vai indo. É a coisa mais perigosa que tem. Se todo mundo parasse e saísse, sem dúvida teria menos acidente e você economiza coisa de 3, 4 segundos quando você faz isso. Então, quando as pessoas acabam saindo de lá, acho que pega o costume dos outros, que vê os outros fazendo. Uma dificuldade que a gente tem na aula é quando você está explicando algo e os 3 carros na frente estão fazendo diferente do que você está explicando. Aí o aluno vira para você e fala, mas e aí, o que está certo? É você ou o trânsito aí na frente? Mas você mostra para ele que a faixa está desenhada no chão, é dessa maneira, tudo mais. Mas os outros 3 carros que estão dando exemplo para ele, acaba dirigindo de forma incorreta e levando ele segue os carros e acaba fazendo incorreto também. Agora, Bruno, uma coisa que eu percebo que vocês devem sofrer muito, falo vocês, eu quero englobar aqui a classe de autoescolas, tá? Sim. No trânsito de São Carlos. Por quê? Porque o pessoal parece que está sem paciência. Sem paciência. E vocês têm que lidar com essas pessoas ensinando alguém. Então, a pessoa que está aprendendo, automaticamente, ela não tem habilidade no trânsito. Por isso que vocês estão ensinando. E aí as pessoas não têm paciência com essas pessoas que estão aprendendo. Que tipo de conselho ou de apelo você poderia fazer para quem está nos ouvindo ou nos assistindo pelas redes sociais? De apelo, ter paciência, empatia para tudo. Se essa pessoa está aprendendo carro hoje, você pode estar aprendendo uma máquina no seu serviço amanhã, aprendendo um programa no seu computador, o celular novo, alguma tecnologia nova que surge, você também vai estar aprendendo e precisa ter desse ensinamento. Você vai pedir ajuda para o seu companheiro de serviço, para o seu filho, para o seu pai. Ali tem uma pessoa aprendendo, uma pessoa trabalhando, e a gente precisa passar pelo trânsito. Antes de ir no trânsito, a gente foi num lugar deserto, num lugar sossegado, para não atrapalhar ninguém. Mas uma hora no trânsito, outra hora morre. A gente tenta não atrapalhar, mas acontece atrapalhar. O que eu imploro assim, para as pessoas, tem um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de empatia, porque acaba atrasando 10 segundos, não é nada durante o dia. E uma coisa muito perigosa, que não é só da autoescola, as pessoas darem palpite na hora que outras pessoas estão fazendo. Imagina chegar aqui na rádio e falar, não anuncia assim o seu produto não, que está errado. Você está trabalhando em rádio e propaganda há tanto tempo, como que eu vou falar um negócio desse para você? Muita gente passa pelo trânsito e acaba dando palpite para, não faz isso, você está errado aqui. Uma pessoa que está ouvindo ali do lado não vai ouvir você. As pessoas que xingam seta do outro motorista, não é só do motorista. Não vai ouvir, não vai começar a dirigir com seta só porque você gritou. Então a buzinadinha, o grito, poderia passar muito mais longe, assim, passar reto, porque não muda nada para a pessoa que está ali dirigindo, só atrapalha, né? Atrapalha. Então, na verdade, é o seguinte, meus queridos, se você não tem paciência, sai mais cedo de casa, né? Ajusta lá o seu relógio, o seu despertador e sai mais cedo de casa. Porque quem está aprendendo ali, se você ficar buzinando, aquela pessoa vai ficar nervosa. Ela ficando nervosa vai ser pior, ela não vai conseguir dirigir. Se ela não conseguir dirigir, ela vai te atrasar, em vez de 1 minuto, vai te atrasar 10. Porque ela vai deixar o carro morrer toda hora, não vai prestar atenção e a aula dela não vai ser produtiva, não é, Bruno? E a pessoa que está buzinando, ela está meio estressada pela buzina por causa do trânsito. Mas quem está recebendo a buzina também está no trânsito, também está com esse estresse. Então é simpatia de... Não tá bom para todo mundo mesmo, não. O calor, quando tá calor para você, tá calor para todo mundo. É difícil o trânsito de São Carlos.
Quando você vê a pessoa fazendo errado, é terrível você ver a pessoa fazendo errado, mas Tem que vai fazer, né? Tem que ter aceitar. paciência, né? Coisas que você não tem como fazer diferente, arrumar, você tem que aceitar. Muito bem. Se você quiser participar junto conosco, 3413-3206, 3413-3206, pelas redes sociais, Facebook da Log Soldas e o meu particular, Eli Júnior, ou pelo WhatsApp 99314-6716. O nosso telefone já tocou algumas vezes e continua tocando. E o nosso muito obrigado a vocês que nos acompanham com o programa Hora da Segurança. Quero lembrar também que nós estamos todas as terças-feiras com o nosso programa inédito na TV Onix. A TV Onix ela fica no canal 26 da NET e da Selig Telecom ou pelo mundo inteiro através do site tvonix.com.br. Se você gosta do programa Hora da Segurança, quer rever alguns dos programas, nós temos a nossa fanpage que é facebook.com/Hora da Segurança SC, facebook.com/Hora da Segurança SC, ou também o nosso canal no YouTube, Hora da Segurança. Ô Bruno, chegou uma outra pergunta aqui da Ângela Maria. Ela fala o seguinte: qual que é o risco que a pessoa tem ao apodar na rodovia pelo acostamento? Nós vemos isso aí, infelizmente, muito aqui na cidade de São Carlos. Você vê muito nas rodovias de São Carlos, porque é um perigo essas rodovias onde tem acesso de cidades, né? Toda rodovia tem acesso de cidade, mas pessoas que pegam atalho na rodovia, só que sai da Miguel Petroni, entra na Avenida, entra na Getúlio ou vice-versa. Isso você encontra bastante aqui em São Carlos por causa dessa característica de ter muito motorista de cidade na rodovia. Por essência, todo mundo que dirige na cidade deveria saber na rodovia, mas por treino, por não dirigir sempre, só fazer esse tipo de coisa, acaba fazendo pior. Bem, os perigos são visíveis. Você pode estar pegando carros que estão parados, outros carros que estão entrando para o acostamento, que acabam não te vendo. E é uma pressa, ignorância essa pressa, porque o acostamento já vi disso tudo que é para emergência, ninguém vai estar lá parado passeando. Então você não pode pegar para isso, serve somente para parar na emergência mesmo. Não serve para você cruzar. Os riscos é que você está em grande velocidade, ali serve para parar, vai ser um acidente e com certeza é fatal. Ô Bruno, eu falo isso também, né? Vou aproveitar o gancho aqui da pergunta, porque a Log Soldas, eu não sei se você conhece, mas ela fica ali na Rua do Picão Lanches, tá? É na Santa Gertrudes, número 600. E nós moramos do outro lado da cidade e para nós é muito mais prático sair pela rodovia. Pela rodovia, fica mais perto. Quando chega às 6 horas da tarde, 6h30, a hora que eu e minha esposa saímos do trabalho, ali perto do Tenda, geralmente os caminhões começam a podar na subida e eles travam o trânsito ali. Travam na esquerda. Travam na esquerda. E o pessoal ali não tem paciência. Eles saem pelo acostamento, fica 2 faixas paradas e o pessoal sai tudo pelo acostamento para cortar carro lá na frente. Só que ali tem algumas indústrias, tem a Van, que tem movimento, tem o Tiquinho, que é ali perto. Enfim, o risco que essas pessoas correm de causar uma desgraça é muito grande, não é, Bruno? E é um risco desnecessário. Quanto tempo que eles roubam nisso aí? Não dá 5 minutos aquele trânsito ali na rodovia. Geralmente o pessoal que está entrando ali, Tangará, Fagá, São Carlos 8, está pertinho, não precisava fazer disso. E é um risco muito grande. O risco nunca se deve correr, mas por pouco tempo. Não tem explicação lógica. A pergunta que teve antes da sua, perguntando qual que é o risco é visível. Não tem como a pessoa sair da rodovia, entrar pela direita para estar passando na frente de outras pessoas que também estão no trânsito ali. Se tem a filinha, é só seguir um pouquinho da fila. Muito bem. Ô Bruno, chegou mais uma pergunta aqui da Maria dos Santos. Ela mora aqui no Jardim Belvedere e ela pergunta o seguinte: o que é necessário para tirar uma carta de motorista? Fugiu um pouco aqui do nosso assunto de direção defensiva, mas como você é de autoescola, ela está aproveitando aqui para perguntar. Ser maior de 18 anos, ser alfabetizado, você não pode ter alguma barreira judicial, alguma coisa que não poderia estar fazendo. Você vai fazer o exame de vista psicotécnico, sendo apto, você já começa o curso teórico. E depois do curso teórico feito, você faz o prático. O necessário é ser maior de 18 anos, brasileiro, e
saber ler e escrever. Ô Bruno, existe ainda aquele curso de direção defensiva? É obrigatório Existe ainda? um curso teórico, tem direção defensiva, primeiros socorros, legislação, meio ambiente. Na renovação precisa isso ainda? São 3 passos da renovação, mas quem já fez uma vez, 3 Não precisa fazer módulos, não precisa fazer mais. Uma vez feito, já está ok. Da renovação, já acabou o pessoal que precisava renovar para fazer esse curso. Muito bem, se você quiser participar junto conosco, pode ligar aqui no 3413. O diretor já está trazendo algumas perguntas aqui que foram feitas por telefone. É o Lair Campos, o diretor, também conhecido de sábado como a secretária. Você pode ligar aqui na rádio no 3413-3206, 3413-3206, ou pode mandar um WhatsApp no 99314-6716, 99314-6716. Ô Bruno, eu gostaria que você fizesse aí uma propaganda aí sobre a Autoescola Gaivota. Afinal de contas, você dispôs do seu tempo, do seu horário, da sua energia para estar aqui tirando dúvidas das pessoas. Então, por favor, fale um pouco aí da Autoescola Gaivota. A Autoescola Gaivota, 36 anos prestando serviços de trânsito para a cidade de São Carlos. Estamos localizados na rua Bento Carlos, 485, a esquina para a Avenida São Carlos, é a rua da estação, quase de frente com a Praça Santa Cruz. O telefone é 16-3372-6585. Estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida e para poder ensinar a todos uma boa forma de direção. Ô Bruno, repete o telefone, por favor, porque é errado. Às vezes a pessoa está no trânsito, às vezes está em casa fazendo alguma outra coisa, de repente ela vai parar para anotar o telefone. Inclusive, ó, falando em telefone, vamos agradecer as pessoas que estão ligando aqui na rádio. Por favor, Bruno. 3372-6585. Vocês têm alguma rede social, Facebook, Tem Instagram? o Facebook, está na Autoescola Gaivota. Que tipo de serviço vocês prestam lá? Além de tirar carta, renovação também? Renovação, a gente faz uma ajuda para o pessoal que já tirou carta, a gente agenda para ir no Poupa Tempo, fazer tudo direto pelo Poupa Tempo. A renovação é mais fácil você fazer direto pelo Poupa Tempo do que fazer por uma autoescola. Então, por mais que o pessoal procure a gente passa eles direto para o Poupa Tempo, que é mais rápido, para ajudar os alunos. A gente também trabalha com aula particulares, que é pessoas já habilitadas, que tem algum medo, alguma dúvida para dirigir no trânsito. A gente faz uma aula mais específica, tanto com o carro da autoescola, quanto com o carro da pessoa. Ah, vocês têm esse tipo de trabalho? Esse tipo de serviço também a procura é bem grande. Ah, que legal. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que eu vou indicar, inclusive, esse trabalho. Eu não sabia. Tá vendo a importância de vocês estarem na mídia divulgando o que vocês fazem, Bruno? Vocês tem algum curso assim em São Carlos de direção defensiva? Não. Especificamente não, só pela internet ou como é que é? Você sabe ou não? Os homologados pelo Detran tem em Ribeirão Preto, Campinas, são as cidades maiores aqui perto. Lógico, São Paulo tem também, Bauru tem, também tem um. Mas são esses homologados pelo Detran. Existe a direção defensivas, que seriam de seguranças, que daí não seria de pessoas técnicas em trânsito, seria mais de segurança de pessoas físicas. Esse eu não conheço aqui em São Carlos, não. Só conheço em Araraquara e Ribeirão Preto. É interessante, né? Nosso programa já está no ar há algum tempo e nós já falamos de vários assuntos aqui, né? Mas como nós estamos numa época aí de final de ano, muitas pessoas vão viajar e vão ter que dirigir, pegar a estrada. E geralmente é uma época do ano que morrem muitas pessoas. Muitas pessoas sofrem acidentes. Por quê? Porque são pessoas que não estão acostumadas no seu dia a dia, na sua rotina, a pegar a estrada. Então, por isso que nós resolvemos falar sobre direção defensiva. Trouxemos semana passada um especialista para falar sobre direção em motocicletas. Engraçado que o nosso programa foi gravado na terça-feira. E eu não me lembro se foi na própria terça ou na quarta que houve um acidente com a menina lá de 20 anos, né? Que é uma perda muito grande para a nossa cidade, comove muitas pessoas, só que infelizmente, talvez essa pessoa que causou o acidente, não vai acontecer nada com ela, vai talvez causar outros acidentes. É uma época do ano também que muitas pessoas bebem demais, e aí acaba bebendo e depois dirigindo. Por mais que tem lei, por mais que estão cada vez mais rigorosas essa lei sobre questão de bebida, mas as pessoas, infelizmente, elas não respeitam, né, Bruno? Se tem lei, se tem fiscalização e tem uma educação para essa lei entrar, não foi pego de surpresa a ninguém, só não cumpre quem não quer. Não cumpre quem não tem consciência mesmo.
E os números no Brasil nesses finais de anos, feriados, são números que remetem à guerra, né? Morre muita gente. Infelizmente, porque as pessoas acabam muitas vezes aí passando desapercebidas da importância que tem uma vida humana. Na verdade, uma vida humana não tem preço, né? Não Ela tem pode preço. perder a dela, de repente chegar em casa, né? Ou não chegar em casa faltando membros, ou até mesmo não chegar, ou tirar a vida de uma outra pessoa. E como é que essa pessoa vai dormir depois? Por mais que ela fique impune, mas como será que é a consciência de uma pessoa assim, né? Eu sinceramente não sei. Mas a impunidade no trânsito dói também, né? Dói tanto quanto o acidente. É verdade, Bruno. Bom, se vocês quiserem participar junto conosco, 3413-3206, 3413-3206 ou 99314-6716. Nós já conversamos bastante aqui, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos na sequência. Não saia daí, rapidinho, e continue participando junto conosco com o tema direção defensiva. Não está entrando no break comercial, deixa eu falar por aí. Tá certa a resposta aí, Porra, tem é que prolongar mais. Tá curto. Vai ficar sem break. Tem 2 breaks que era pra ter entrado no começo e agora não entrou. Depois da música nós já vamos tocar, viu? Tá tudo certo, então. Tá. Fala alguma coisa aí, Bruno. Opa, teste, som. Tinha largado aberto. Aqui tá fechado, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Cadê o cara? Aqui, ó. Esse tem que estar marcado aqui, ó. Então. Tá vendo? Agora ele marcou, ó. Aqui tá fechado, né? É tão apagada do G amarelo tá fechado. Mas na hora que você estava falando pra você, não é. Então, eu esqueci de falar. Eu fiquei preocupado, cara, com o negócio. Não, agora não tem mais, agora não volta mais. Passou, não tem mais. É que às vezes dá pica de energia. Terminando a música vai tocar, né? Pode tocar o pau direto, né? Não, vai direto, agora não tem o que fazer. Não. O pessoal participa, cara. Nossa, participa. E a Gavião. Fala um oi aí, pessoal, aí, Bruno. Opa! Bom dia a todos, os fãs do Eli. Quase saiu Elisângela. Quase saiu Elisângela. Eu falei Elisângela, quase saiu. É, Bruno, é a primeira vez que você foi na rádio, não? Rádio é? Estamos tirando o seu cabaço. Aí tá aberto. Vocês estão, não, tá só no Facebook, só ninguém vai saber, não. O Bruno é meu amigo de muito tempo já, viu? Ele é meio, né? Mas é gente boa, viu? Hoje em dia não pode falar É gente boa, é gente boa. Vai vir a galera aí, você vai ver só. É, fazer o quê? Opção dele, mas Vai ele fazer continuar beijaço aqui gostando na dele. frente. É. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o programa Hora da Segurança. Hoje nós estamos falando sobre
direção defensiva. Devido à ausência do nosso querido Luiz Terahata, o japonês, nós não vamos falar hoje sobre acidentes que ocorreram e como poderiam ter sido evitados, pois esse é um assunto de especialidade única e exclusivamente do nosso querido Luiz Terahata, o japonês. Muito bem, Luiz, muito obrigado por estar nos acompanhando aí de Campinas e muito cuidado aí, você já sabe, né? A Fernanda Oliveira, que inclusive é minha esposa, ela pergunta o seguinte para você, Bruno: quais os riscos de quem quer ver um acidente na pista ou na cidade e reduz a velocidade? Primeiro, um abraço aí para sua esposa, que cuida muito bem de você. Campeã, né? Campeã. Além de ser algo mórbido, né? Ver acidente, eu não sei se a pessoa gostaria de ver acidente se fosse familiar dela, então poderia respeitar um pouco os acidentes, mas a pergunta dela seria sobre o trânsito, né? Não a Teve atitude. Um acidente, a pessoa está parando, e qual que é o perigo? Tirar o pé do acelerador em cruzamento para ficar olhando o acidente, você vê aquela fila formando, quando a pessoa está passando pelo acidente, passa devagarzinho para ver, é um perigo e falta de respeito imenso. O perigo que a pessoa de trás, como está acontecendo outros acontecimentos do lado, que seria o acidente, pode tirar a atenção de várias pessoas. Você diminuindo, mudando o que já está vindo dinâmico, porque você está numa velocidade dinâmica e acaba diminuindo, pode causar outros tipos de acidente. Quantas notícias não se vê de pessoas que pararam no local errado para ver o acidente e acaba ocasionando outro tipo de acidente? Na área do acidente, precisa ter o resgate e a polícia. Só. Quanto mais você puder passar longe e passar rápido, numa velocidade segura, melhor. Tem que deixar o espaço para as pessoas dirigir, para as pessoas conseguirem fazer o socorro, fazer todo Até o resgate. Porque a pessoa em trânsito dirigindo, ela não vai conseguir fazer nada, né? Não. A não ser atrapalhar, né? E curiosidade, né? Boba, se você quiser ver isso, pede ali no necrotério, eles devem deixar você entrar para ver alguma coisa lá, e não deve ser legal. Com certeza não. Deve ser um passeio gostoso. Eu me lembro de uma história real aqui na cidade de São Carlos, né? Nós estamos falando aqui sobre curiosos. Tinha um repórter aqui na cidade que ele era muito, sabe tudo, né? Queria ver tudo o que acontecia, né? E uma vez teve um acidente ali perto do Sesc, onde é o Sesc hoje, e tava lá um tumulto, e como ele era o espertão, queria ver tudo, ele chegou, dá licença que eu sou parente da vítima. Chegou lá, era um burro que tava morto. Né? Então, às vezes a pessoa pode levar isso pro dia a dia, né? Ela pode ser um burro no trânsito, né? Porque ela vai estar lá preocupada em querer ver, vai causar o acidente dela e de outras pessoas. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Se você não vai poder fazer nada e quiser saber o que aconteceu, entra nos sites de notícia depois que você vai descobrir. E as pessoas que passam devagar, se você parar ela lá na frente, fala, não, vem cá, agora você vai parar, vai vir aqui ver, ó, vem ver uma mão aqui no chão, vem ver esse corpo aqui esticado, destruído, não vai querer ver. Só quer ver uma coisa amassada, tirar foto para postar assim que passou no local. Ver mesmo não vai gostar, não. Com certeza. Se você quiser fazer a sua pergunta, 3413-3206, 3413-3206, 993-14-67-16. Ô Bruno, chegou algumas perguntas aqui por telefone. O William Paulo, ele pergunta o seguinte, olha, por que em São Carlos o pessoal não respeita a faixa de pedestre? Uma ótima pergunta. Não é em São Carlos, a característica de São Carlos é a característica de uma cidade média de trânsito no Brasil, sendo que a gente está num estado ainda bem desenvolvido e os números aqui vêm caindo cada vez mais de acidente, coisas que no norte e nordeste acabam aumentando um pouco mais os números de acidente, principalmente de moto por causa de motos. Porém, a faixa de pedestre, quando não está bem pintadinha, a pessoa quer dar uma desculpa, você acaba ouvindo, mas quando está bem pintadinha, a pessoa vê o pedestre e acaba não parando. A explicação não tenho. Falta de educação, acho que é a única explicação. Porque a faixa de pedestre é algo que você aprende de criança, que você deve passar por lá. Quando vê um pedestre fora da faixa, lá, está atravessando fora da faixa, mas quando vê na faixa, acaba não parando. E tem uma curiosidade que quando você tem num pare, você tem que, por obrigação, parar antes da faixa de retenção
E para criar ângulo de visão, você pode invadir a faixa de pedestre, desde que não tenha um pedestre, um carro, ou seja, semáforo, que você não precisa ter visão. Nessa entrada, se chegar um pedestre no momento, ele pode sim passar por trás do carro e esse carro está lá. Mas é muito complicado, são poucos lugares que você pode parar em cima da faixa. Nos outros lugares é lógico que você tem que dar passagem para o pedestre. Muito bem, se você quiser participar junto conosco, 3413-3206, 3413-3206, ou pelo WhatsApp 99314-6716. Eu quero dar uma passadinha aqui no meu Facebook, as pessoas que estão assistindo, o Pablo Feitosa, Eli Lília Oliveira, Caroline Gagliardi, Rosana Maria Sena, Rosana Gonçalves, Leila Gigliotti, o Luiz Terahata, Erika Yamaguchi, Edu Salles, Márcio Santana, Bianca Araújo, Mítio Bianchi, Grande Mítio, Luiz Henrique, Rogéria Bideunur, Thaís Baruti, Tabata Kirlaine, a Fernanda Oliveira, a Emily, Marcelinho Santos. Nosso muito obrigado a vocês que estão nos assistindo pelo Facebook. Você tem alguém aí que quer mandar um abraço, Bruno, que está talvez te ouvindo ou te assistindo? Eu não sei quem estaria acompanhando agora não, mas abraço a todos os ouvintes da rádio. Quer mandar um abraço lá pro pessoal da Autoescola Gaivota? O pessoal lá da Autoescola, todos os alunos lá da Autoescola Gaivota, agradecemos a preferência, aos instrutores e o pessoal que trabalha lá. Ô Bruno, chegou uma pergunta aqui da Joana Souza. Quando vence a habilitação, qual o prazo para renovar? Você tem 30 dias para fazer a renovação, mas não é para entrar na renovação, é para a renovação sair. A gente recomenda que uma semana antes já comece a agendar o poupa-tempo, que eles ocupam 2, 3 dias para o agendamento, aí você vai agendar, fazer o exame de vista no poupa-tempo, em 2 dias já sai a renovação no poupa-tempo, é rápido. Você tem 30 dias para andar com ela, à vontade, depois do dia do vencimento. E é 30 dias, não um mês. A pessoa confunde com mês, tem mês que tem 31 dias, muda a conta. Como tem mês que tem 28, né? É, 30 dias. Ô Bruno, o Luiz pediu para nós comentarmos aqui, né, para você comentar, sobre as pessoas que estão na estrada e andando pela esquerda e estão pedindo passagem. Sabe, quando a pessoa quer ultrapassar, como que a pessoa ela deve proceder ali? Aquela que está na frente ali, talvez até atrapalhando, né? Geralmente está atrapalhando. Tem pessoas que acreditam que é o seguinte, se eu estou na minha velocidade, eu não preciso da passagem. O erro de um não justifica o erro do outro. Se tem alguém mais rápido que você na rodovia, o seu local é o lado direito da rodovia. O lado esquerdo é para fazer a ultrapassagem, para dirigir um pouco mais rápido, para quem já estiver na maior velocidade. No restante, do lado direito. E se tem alguém pedindo a passagem, para que você vai ficar ali na frente, atrapalhando o outro, deixando a viagem do outro maçante, correndo risco, porque se um está pedindo passagem, o outro não está dando, começa aquela coisa de empurra, tudo aquela briguinha de trânsito, numa velocidade de 120 km por hora, não dá certo. Não vai levar a nada ou vai Não levar vai dar certo. ou vai levar tudo, mas tudo de pior, né? Tudo errado. Muito bem. Inclusive, eu quero mandar um abraço lá pro Bortoleto, junto com a esposa, a família, meu filho tá lá também. Um abraço aí pro pessoal de Campinas. Se você quiser participar junto conosco, 3413-3206, 3413-3206 ou 99314-6716. Bruno, o Cauã Eduardo ele pergunta o seguinte, ó. Se a pessoa tirar a habilitação no exterior, qual é o processo para validar ela? Ou se tem como validar, ou se tem algum valor para se fazer isso? Quando você tira no exterior e vem para o Brasil, dependendo do país, você pode dirigir aqui. Ele deve estar perguntando de países que não pode, você pede a PID, é Permissão Internacional de Dirigir. Se for brasileiro, já fica mais fácil ele já tirar a carta dele aqui mesmo. Mas não vou passar muito tempo no Brasil, eu não queria. É a Permissão Internacional de Dirigir. No poupa-tempo, você pede a PID, eles vão te dar. Como você fez em outro país, se tiver acordo com o Brasil, ele já faz direto a PID aqui e imprime, você não precisa fazer teste nenhum no Brasil. Muito bem, espero que a sua dúvida tenha sido sanada. Se Mercosul pode dirigir à vontade. Mercosul à vontade. Se você quiser participar junto conosco, 3413-3206, 3413-3206 ou 99314-6716. Queremos lembrar também que o nosso programa tem o apoio cultural da Log Soldas. A Log Soldas fica ali na rua Santa Gertrudes, número 600, na Vila Isabel.
Houve uma brincadeira lá essa semana que lá a loja vai ser apelidada de esquina da economia, porque a loja fica numa esquina e vende tudo muito barato. Ou seja, a partir de segunda-feira, a Log Sodos será conhecida como a esquina da economia. Se você quer comprar, pagar barato, produtos de qualidade, desenvolvido para a indústria, mas também sendo vendido ao consumidor final, você precisa conhecer a Log Sodos. Protetor solar, óculos de proteção, óculos de sol, esses de proteção que pode ser usado no sol, tem proteção ultravioleta, também capa de chuva, sapatos de segurança, enfim, trabalho em altura, tudo que você precisa, a Log Soldas tem. Agora um detalhe, tem e vende barato. Você precisa conhecer a Log Soldas ali na Santa Gertrudes, é a rua do Quicão Lanches e do Motel Recanto. Fica entre o Quicão Lanches e o Motel Recanto. Você vai ver lá uma esquina grande, enorme e braços abertos para lhe atender. Ô Bruno, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão aí das pessoas que vão viajar esse final de ano. Pessoas que não dirigem muito na estrada. Que tipo de dica você poderia dar para essas pessoas, esses que nós chamamos de domingueiros, né? São os famosos domingueiros. Famosos domingueiros. Sempre quando você se preocupa no final do ano, porque aumenta o número de carros viajando, o número de pessoas e pessoas que não têm muita experiência também, né? Não dirigiam. Então. E quando você vai falar de acidente, você sempre tem que lembrar que é um tripé, como motoristas, automóveis e vias. Se você for pensar em rodovia aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais também está muito bom, era uma referência de rodovias ruins, mas aqui na região da divisa melhorou bastante. As vias são bem tranquilas. Os automóveis hoje em dia, a maioria que você vê são automóveis já mais novos, você não vê tanto carro fervendo, parando em rodovia, essas coisas. Então os automóveis estão melhores do que antigamente. Sobrou os motoristas, que é a tua pergunta. Vai para a rodovia, primeiro procedimento, verificar o carro por completo. Fazer uma revisão, né? Pneus, freio, óleo, a refrigeração, que seria a água, alguma coisa de refrigeração. Muita gente só se preocupa em botar combustível e dar uma olhadinha em tudo, em farol, nas palhetas, que a primeira moça perguntou. Dá uma olhadinha em tudo antes de sair para a rodovia. Vai sair para a rodovia? Não tenha pressa, esteja descansado, não esteja com fome, não esteja com sede, coisas que trariam condições adversas. Procurem dirigir num horário que seja produtivo e gostoso, prazeroso para o motorista. Se gosta de dirigir no finalzinho da tarde, que vá no finalzinho da tarde. Se gosta de dirigir meio-dia no calor, vai no meio-dia no calor. Sempre procura estar bem descansado. O sono é um grande inimigo nosso nas rodovias. E a principal causa de acidente é a falta de atenção. Então, mesmo se for domingueiro, tiver com atenção, estiver com consciência, consegue. Mas entra naquela, o cara é domingueiro, entra na faixa da esquerda e fica lá, vai acabar atrapalhando. Vê um acidente, ele já está com medo, já não é tão bom, já não dirige tão bom. Vê um acidente, vai tirar o pé para passar para ver, vai causar outro acidente. Então, se você não tiver tanto treino em rodovia, presta mais atenção, fica focado somente no carro, não deixa outras coisas te dispersar a atenção. E também não adianta andar só pela direita, porque tem os famosos caminhões, que são muitos nas estradas, né? E se ela ficar ali empatando um caminhão, pode causar um acidente também, porque esse pessoal também não tem muita paciência. Os caminhoneiros estão na rodovia, acredita que todos que estão na rodovia dirigem tanto quanto eles, ou quase. É o que acontece com os motoristas que estão lá com o pessoal da escola, né? E nem sempre você é tão bom assim para estar igual os caminhoneiros na rua, aqui no trânsito. Então, lembrando que tem algumas pessoas que não dirigem tão bem quanto você acredita. Então é bom manter aquela distancinha, né? Os caminhoneiros também seriam ideal. Mas parar um caminhão na rodovia é difícil, hein? Perder o embalo. É complicado. Então tome muito cuidado, você que não está acostumado a dirigir na rodovia. Caso você for viajar nesse final de ano, redobre a sua atenção. Como diz aqui o nosso querido Bruno, faça uma revisão, durma bem e vá com atenção redobrada. E nunca misture bebida alcoólica. Pelo amor de Deus, isso aí é uma tremenda ignorância, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você quiser fazer a sua pergunta, ainda dá tempo. Nós temos aí aproximadamente aí uns 9 minutos de programa. 3413-3206.
3413, que está tocando agora, 3206 ou 99314-6716. Ô, Bruno, a Joana Santos pergunta o seguinte: a questão do farol aceso na rodovia ainda é lei? Como é que tá isso aí? Joana, Porque ainda está valendo. Ainda está valendo da a lei. multa? Da multa. Tem um projeto que é o mesmo projeto que vai aumentar a validade da carta e a pontuação para caminhoneiro, que pode perder a obrigatoriedade do farol, mas ainda não está aprovado. Não perdeu a validade ainda, aquela assinatura dele no começo do ano. E outra, ajuda bem. Então pode colocar. É de dia, não faz mal. Se lembrar, coloque. Os aplicativos quando vai viajar, sempre utiliza aplicativo de mapa, eles já avisam do farol, então tá fácil de lembrar também. Muito bem. Chegou uma outra pergunta relacionada. O Mário dos Santos, ele pergunta o seguinte: o radar, ele pega quando a pessoa está com o farol apagado ou não? Você sabe essa informação? Tem radares, mas se eu não me esqueço, estava na cidade de São Paulo, na região de São Paulo, que pegava assim, que estavam reclamando desse tipo de radar, que de longe ele já pegava e já multava. No Paraná eles também utilizavam. Agora, Bruno, o que eu vejo assim é que quando se existem leis e essas leis elas vigoram, funcionam, a coisa acontece. Para você ter uma ideia, há aproximadamente um mês nós fomos para o sul. Nós fomos para Gramado e Canela. Lá em Gramado e Canela, nas duas cidades não tem semáforo. Não tem. A pessoa coloca o pé na faixa, o carro para. Aí eu fui, muito curioso, questionar as pessoas por que isso acontecia. Porque lá a lei é severa. Lá só não para se for placa de Porto Alegre. Se for placa, você não põe o pé, não. Você olha a placa antes. Se for placa de Porto Alegre, o pessoal não para, Eles não. tiram o pé. Eles tiram o pé. Mas o que eu fui questionar é isso. Por que Placa a de lei Gramado funciona para lá? mesmo. Por que a lei funciona? Mas até as pessoas que vão de fora. Porque virou um hábito. É isso. Vê o outro fazendo. Ele acaba fazendo. Mas as leis lá são vigorosas. Elas funcionam, são rigorosas. Se a pessoa causar um acidente lá, ela está enrolada. Então, o que falta muitas vezes são leis. Por exemplo, essa pessoa aí que causou um acidente, matou alguém na rodovia porque estava bêbado, ela paga uma fiança, ela sai no outro dia. Está errado. Está errado, tem que ficar preso. Muitas vezes a fiança para certas pessoas aí não é nada. Não é nada. Se tiver paga dinheiro, no não é dia. nada. Não é nada. Então, assim, o que precisa, na minha opinião? São leis, mas leis severas, e que haja lá um rigor, que sejam rigorosas mesmo. Não tem, não vai pagar, pode ser o prefeito, o presidente, quem for, não vai sair. Teve o ouvinte que perguntou da faixa de pedestre, aqui em São Carlos, que ele falou, ninguém para, apesar de tudo. Uma única campanha que a gente vê da faixa de pedestre aqui foi pintar de azul. Eu não vejo um agente de trânsito dando esse conselho para carros, conselho, não multa. Acho caro também ter um agente de trânsito para dar esse tipo de conselho. Mas seria interessante, tá ali parado, viu o cara, ô amigo, dá um pouquinho antes, viu o semáforo amarelando, já vai avisando pro pessoal dar uma diminuidinha, fazer uma campanha de conscientização para a faixa de pedestre. Mas é algo caro para que a população já deveria saber, né? Inclusive eu tenho uma crítica aqui, se quiserem me cobrar, fiquem à vontade, sobre os amarelinhos. Eu fui lá, fiz um convite aos amarelinhos, eu tenho cópia do e-mail convidando alguém ou algum agente de trânsito para vir aqui na rádio dar uma entrevista e sequer eu obtive retorno. Inclusive eu mandei para o senhor secretário de trânsito, o senhor Coca. Está no e-mail do senhor esse e-mail e o senhor não me retornou. Nós temos aqui algumas perguntas para fazer sobre o trânsito da nossa cidade, principalmente sobre essa questão aí de faixa pintada de azul que escorrega, motoqueiro cansa de cair nessas faixas, pedestres cansam de cair e continuam essas faixas. Qual é a explicação para pintar ela dessa cor? Nós gostaríamos de saber, mas infelizmente a Secretaria de Trânsito, infelizmente o senhor Coca não nos deu nenhum retorno. Se você quiser participar junto conosco, 3413-3206, 3413-3206, ou pelo WhatsApp 99314-6716. Ô Bruno, nosso programa aqui passa rápido. Você, como é que tá aí? Passa rápido. Você tá achando do programa, Bruno? Foi ótimo. Foi ótimo. Você passou, eu nem percebi o horário. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, não. Já, tá aqui, ó. Falta 5 minutos para nós tirarmos
Dúvidas sobre perguntas. E ótimas perguntas. Eu pensei que o pessoal ia ficar focado no acidente, porque foi trágico na cidade. E seta, que é um problema crônico da cidade, mas você vê que as dúvidas é ampla. As pessoas têm bastante dúvida e você vê as perguntas com consciência. Vê que são pessoas que foram atrapalhadas por essas perguntas que fizeram. Sem dúvida. E acabou de chegar mais uma pergunta aqui, ó, da Sônia Regina. Ela pergunta o seguinte: com quantos pontos a pessoa ela perde a carta? Com 21 pontos, mas temos algumas multas que são múltiplas, temos que tomar cuidado. A multa de álcool, você já perde direto, já é suspenso 2 anos. Multa de velocidade, para cima de 50% da velocidade já é suspensão direta. Viseira de capacete também dá a suspensão de 2 meses quando for renovar. Tem algumas multas que já são diretas, mas a pontuação são 21 pontos. Eu tenho uma dúvida, já vou aproveitar o gancho aqui da pergunta. São 21 pontos, mas parece que depois de um ano ela zera. Agora, esse um ano é a partir do ano que se começa dia 1º de janeiro ou a partir da data da multa? Da multa. A pontuação da multa te gera a consequência da pontuação por um ano. Ela zera por essa soma de 21 pontos durante um ano, mas ela continua no seu prontuário. Quando você puxa, vê ela lá, mas os 7 pontos que ela gerou não soma nesse 21 pontos, porque já deu um ano dela. Durante um ano você não pode ter 21 pontos. 10 de janeiro tomei uma multa, 10 de janeiro do ano que vem essa multa para de contar esses pontos no 21 pontos. Muito bem. Bruno, nosso programa está quase chegando ao fim, mas eu gostaria que você fizesse mais uma vez, por favor, uma propaganda e um merchan da Autoescola Gaivota. Para encerrar, gostaria de agradecer a todos os ouvintes que teve paciência, que mandaram as perguntas, agradecer o espaço do Eli. Muito obrigado. E a Autoescola Gaivota está esperando todos vocês para dar uma passadinha, conhecer o nosso escritório. Lembrando que estamos há 36 anos no mesmo prédio e sempre ensinando as pessoas a dirigir. E ensina muito bem, por sinal, né? Eu posso falar isso, né? Porque conheço seus pais, tenho uma boa amizade. Infelizmente, devido à nossa correria do dia a dia, acabamos não nos vendo muito, né? Porque cada um acaba tomando um rumo na vida e... Quando eu trabalhava lá na lanchonete, vocês iam lá todo dia tomar café, né? Agora o Eli está tomando café em um lugar diferente, não encontra mais. Ó. Não encontra mais, tá? Estamos do outro lado da cidade, mas vocês e a sua família estão convidados para conhecer a Love Soldas lá, viu, Bruno? Fica ali na Santa Gertrude. Vou 600. passar a pegar um protetor lá essa semana. Vai tomar um cafezinho lá, conhecer a loja. Será um prazer receber você lá na Love Soldas, Bruno. Eu só tenho a agradecer, eu acho que o nosso programa hoje foi um programa instrutivo. Convido vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo também pela Rádio RCA, que possam, por favor, nos acompanhar pelas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/Hora da Segurança SC. Todos os nossos programas estão na nossa fanpage. E também o nosso canal no YouTube, Hora da Segurança. Se você quiser deixar alguma sugestão aqui na rádio para futuros assuntos, podem ligar aqui no 3413-3206, 3413-3206, ou podem mandar também um WhatsApp no 99314-6716. Também lembramos vocês que nós estamos todas as terças-feiras com o nosso programa inédito na TV Onix. A TV Onix fica no canal 26 da NET e da Selig Telecom, ou pelo site tvonix.com.br. Lembrando que o nosso programa é inédito às terças, mas durante a programação da TV, ele se repete diariamente 3 vezes ao dia, ou seja, você só não vai assistir o programa Hora da Segurança na TV ou na internet se você não quiser. 3 vezes todos os dias o nosso programa inédito. E por favor, curta a nossa fanpage e se inscreva no nosso canal no YouTube. Nós queremos agradecer mais uma vez o Bruno, agradecer a sua audiência, vocês que ligaram aqui na rádio, fizeram as suas perguntas pelas redes sociais e desejamos a vocês um ótimo final de semana. Nós estamos ficando por aqui e sábado que vem voltamos com mais um programa Hora da Segurança. Um bom final de semana, um abraço a todos. Foi-se. Já aprendeu a mexer no programinha?
Não sei o que aconteceu aqui, que travou. Deixa eu ver como é. Vai lá. Eu não sei, esse programa da rádio não tá. Oi. Transmissão? Deixa eu encerrar a transmissão do Face aqui. Acho que isso já encerrou.